E aí, pessoal, boa noite. Começamos mais um episódio hoje do Pode Ser. Hoje com uma honra aqui maravilhosa, viu? Uma CEO aqui de mão cheia, Sirlene Santos. É isso mesmo, estamos aqui com ela. É a surpresa de hoje, pessoal. Vamos ficar animados aqui, que tem muita coisa boa, uma trajetória incrível para contar para vocês que estão muito curiosos, que eu sei disso. Recebi muito direct aí perguntando quando é que ia ser. É agora. Estamos aqui de frente com a Sirlene Santos hoje. Seja muito bem-vinda. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite, Cici. E aí? Tudo bem, né? Tudo bem, graças a Deus. E você? Ué, estamos melhor agora, né? De frente aqui com você, pra gente saber uns detalhes, o pessoal tá curioso, sua trajetória, sua história. E é assim que vai, né? O pessoal, acaba que é um aprendizado para quem tá ouvindo. Para mim também, né? Uma grande surpresa. Primeiro podcast, acredito que seja um de muitos. De muitos, já vai voltar aqui já e vários. Na verdade, sempre foi um sonho, né? Tipo assim, contar de alguma forma para as pessoas de onde eu saí, como eu estou hoje e como foi essa trajetória, porque para muitas pessoas, às vezes, tem medo de encarar por achar que não vai conseguir, Sim. ou por achar que vai parar no meio do caminho, por achar que não tem condições de conquistar sonhos, de chegar onde quer chegar. E é só ir, gente, é só ir que dá certo. Não tem muito segredo, não. É seguir o fluxo mesmo. É seguir o fluxo com muita responsabilidade, tranquilidade. E foco, né? E foco. E Deus no coração, né? Que Deus ele é a referência de tudo na nossa vida. É colocar Deus à frente, não tem como dar errado. Ó, falou, começando, a Águia tá aqui falando, ó, a logo já mostra ali uma certa força ali na... Né, o design já mostra a logo que é uma força que vem de dentro aí, né? É isso mesmo. Não tem como. E esse fluxo foi vindo assim, Cici, posso chamar de Cici, né? Pode ficar à vontade aqui. Deve, por então, favor. Adoro. Conta um pouco pra gente essa trajetória, pra você chegar a se tornar CEO de uma empresa, um pouquinho porque acaba que encoraja as pessoas. Tem muitas mulheres, principalmente hoje, com medo de começar, igual você deu o exemplo agora. Isso é importante pra gente. Não, com certeza. Então, Bruno, eu saí, né, do interior, no Vale do Jequitinhonha, o famoso Vale. Sim. Com 17 anos. E antes dos meus 17 anos, eu sempre trabalhei, eu sempre gostei de ser independente, sempre gostei de ter as minhas coisinhas, como se diz. Na nossa casa, a gente era 5 irmãos, meu Sim. pai e minha mãe, que se virava com tudo. Então, a gente, de alguma forma, a gente tinha que sair para conseguir o nosso, né? Que seja para nós, porque se a gente conseguisse um emprego, que a gente conseguisse comprar pelo menos as nossas coisinhas, a gente já tirava um pequeno fardo do ombro dos nossos pais. E eu fui babá aos 9 anos de idade. 9 anos? 9 anos de idade. É um pilar da minha vida, na verdade. Nossa. Nívia, te agradeço demais, porque a sua casa foi o pilar de onde eu estou hoje. A educação que eu tive na sua casa, Nívia e Marcinho Zoé. Os pimpolhos, Nicolas e Letícia, né, que hoje estão rapaz e moça. Hoje eu encontro com eles e falo assim, não é meus bebês mais, já tá grande. Então, já assim, tá tudo enorme. Letícia casou recente, Nicolas que lindo. Tá morando ainda lá no interior. Então, assim, eu fui babá deles aos 9 anos, eu saí da casa deles, eu tinha 17 para vir pra capital. Sim. Eu saí de lá com 17 anos e 14 dias, depois eu fiz 18 anos. 14 dias depois eu fiz 18 anos. 2 semanas depois você fez 18 anos, aqui em BH. Aqui em BH. Eu lembro como se fosse ontem, eu saí do interior somente com o dinheiro da passagem para vir. Se eu não me engano, na época era R$144 e poucos centavos. Eu tinha até moedas. E uma mochila e um sonho. Eu vim. Nossa, que coragem. E eu não tinha opção de falar assim, se não der certo eu vou voltar. Meus pais não tinham condição naquela época de falar, você quer voltar? Vou pagar a passagem de volta. Não tinha essa opção. Ou dava certo ou dava. Não tinha outra opção a não ser essa. Cheguei na capital, tudo muito novo, aqueles prédio grande, e a gente tudo perdido, porque assustado, no interior... né, aquela coisa, a gente andava só a pé, para tudo quanto lugar que a gente ia era só a pé, Sim. E na capital era tudo ônibus, era metrô, era carro, e era aquela confusão de gente. Fluxo, né? Eu falei assim, gente do céu, o que eu vim fazer aqui? E fui, né, aos poucos, meu primeiro emprego foi numa padaria, eu trabalhava de 2 da tarde às 10 da noite. Às 10 da noite. E a pé, porque a dona da padaria, ela tinha preferência para quem morava na região, redução de custo, não pagar passagem. Então, assim, mais próximo, né? Quem tá querendo trabalhar não escolhe muita coisa. Então, fui uma vizinha do meu tio, que me indicou nessa padaria. Olha eu fui, ia todos os dias com ela, a gente ia e voltava a pé.
que ela também morava longe, né? Só que ela não tinha opção, né? Era o emprego que tinha na época. Aí a gente voltava todos os dias, 10 horas da noite. E quando passava também, né? Porque tem aqueles clientes que chegavam na padaria. Pois é, 9,58, né? Não, você tá lavando o equipamento lá de fatiar os negócios. Me vê 200 gramas de mussarela, me vê 200 gramas de presunto. Aí você fala... Meu Deus, vou sair 10,25 Vou sair 10,25. Fiquei lá o período de experiência. Se eu não me engano, na época era um salário mínimo. R$444 na época, o salário mínimo. Depois eu fui pro supermercado. Mesma resenha de domingo a domingo, final de semana, correria. Depois foi shopping, só que o shopping eu tinha uma função melhorzinha do que a padaria e o supermercado, né? No shopping eu trabalhei na C&A do Barreiro, no Via Shopping. Via Shopping. Eu era monitora de sistema lá, fiquei lá durante uns 6 meses e nesse mesmo período Que bacana. do shopping, eu comecei a fazer faculdade. E também foi uma época bem puxada, mas assim... Você teve que se desdobrar ali, né? Sim, tinha dia que eu tinha que escolher. Ou eu lanchava na faculdade, no intervalo, ou eu pagava um ônibus pra ir embora, porque os dois eu não tinha. Sim. Então assim, foi bem puxado. Sem contar as noites sem dormir, chorava, querendo voltar pra casa, porque querendo Trabalho ou não... de faculdade, 18 anos, muito novinha. E assim, algo que me marcou muito foi também os meus sobrinhos, né? Que eu saí de lá, a minha sobrinha que hoje tem 20, tinha 3, 4 anos na época, e o outro a mesma coisa, que a diferença de idade deles deu muito apegado a eles, assim. Muito. Nossa. Assim, algo que ainda me machuca hoje é, tipo assim, ter perdido esse tempo, tanto com meus pais, quanto meus irmãos, meus sobrinhos, mas em contrapartida, óbvio que se eu não tivesse saído de lá, eu não teria chegado onde eu cheguei, porque lá é um interiorzinho. A Águia tá aqui pra mostrar isso. Isso mesmo. 13 mil habitantes. Não, é bem pequeno. É bem pequenininho. Então, assim, não tem opção de crescimento. É um bairro, 2 bairros de BH. Não tinha opção de crescimento, não tinha faculdade, emprego que tinha era no supermercado, mas quem tinha essa oportunidade era só, como se diz, filho de rico. Sim. As indicações. Filho do padrinho, filho do tio Manuel ali, que indicava o sobrinho e tal. Exatamente. O interior é assim que funciona. Não tinha muita oportunidade. Após a C&A, eu entrei no ramo, né, de proteção veicular, onde eu apaixonei pelo ramo. Como é que foi? Alguém te falou sobre? Você escutou alguma coisa? Eu não me lembro muito bem na época, né, porque depois... Mas você chegou lá assim, por chegar? Foi algum encarte que você viu? Não, hoje na empresa que eu tô, não. Porque eu comecei na proteção veicular mesmo em 2012. Ah, sim. Em 2012 eu tive o primeiro contato, né, com proteção veicular. Que legal. E de lá eu passei por mais 2 associações e hoje eu estou na Cooperlink Minas, que é onde que eu presto serviço, né? Certo. A Águia presta serviço para a Cooperlink Minas. Sim. E demais empresas. Mas assim, o ramo de proteção veicular foi onde eu apaixonei. Falei, gente, é aqui que eu tenho que ficar. Você se sentiu em casa ali? Me senti em casa. Aí foi aperfeiçoando, fiz o curso de gestão comercial, fiz MBA em gestão em pessoas. Eu vi isso que eu te falar, eu ia falar de MBA, isso mesmo. Eu fui me aperfeiçoando para entrar mais no mercado e com mais profissionalismo, né? Porque não é só ir, vou abrir empresa, vou tocar. Ponto, não, né? Você tem que ter um diferencial. Preparação teórica, prática, tudo, né? Com certeza. Profissionalismo, experiência, conta tudo. E esse MBA, gestão, deve ter te ajudado muito também na parte prática da teórica, né? Principalmente em lidar com pessoas, né? Porque a gente do interior, bichinho do mato, ignorante, eu mudei, graças a Deus, eu mudei uns 80%, porque antigamente a gente traz a educação dos nossos pais, né? De ser muito rude, de ser muito seco, coisa meio bronco às vezes, mas não é normal, né? Porque é a criação também da época também. É algo que eu falo hoje também, eu não consigo culpar os meus pais por causa que eles também não tiveram a educação que eu queria ter, sabe? Então, tipo assim, a gente não pode deixar espaçar gerações e gerações. Eu tive essa educação dos meus pais, eu vou passar para os meus filhos, que vai passar para os meus netos e assim sucessivamente. Não, a gente tem que quebrar laços. Não precisa replicar o erro, né? Não precisa replicar. Se é algo que foi marcante negativamente na sua vida, deixa para trás como um aprendizado, e o que tocar para frente... Bonito isso, hein? Você faz de forma diferente, você faz de forma positiva. Tem como fazer, né? Com certeza, tem como. É o quebrar laços. Não, gostei disso aí. E o Cicídio, onde que veio? Então, pra falar a verdade... Todo mundo é curioso. Eu não gosto muito do meu nome. Sei lá, eu acho o nome forte, o nome pesado. Mas é bonito. Sirlene.
Eu, da minha cabeça mesmo, eu idealizei o Cici. E assim, todo mundo me chama. E quando me chama de Cici, a gente é até engraçado, que quando eu vou fazer entrevista, eu falo pros candidatos, o meu nome é Sirlene, mas o meu apelido é Cici. Eu não gosto que me chame de Sirlene. Então tá bom, tá bom, Cici, tá bom, tá né? bom, é isso, já entendi. Mas você acredita que eu já até pensei em mudar meu nome pra Cici mesmo? Agora que no cartório pode, mas sabe? pode, ué. Então, já Só ir vou lá, fazer. você muda no cartório mesmo. Aí eu não sou muito fã do meu nome, não. Na verdade, eu iria chamar Marcela, né? Marcela? Por causa do meu pai, que se chamava Marcelo. Ah, tá. Mas aí, antigamente, era aquela coisa, né? Se o pai quer registrar, ele colocava um nome totalmente diferente que a mãe Tinha isso. escolhia. Aí depois tinha a briga do casal. Isso, Essas histórias são exatamente. engraçadas. Tem histórias... Não, e engraçado que lá em casa, os meus irmãos têm os nomes combinantes, né? É Sirlene, Silvana, Simone, Jailson e Adilson. Falei assim, não, Nossa mas que senhora. falta de criatividade. 2 por 2, né? 2 por 2. Mas eu mesmo que criei esse apelido. Então muda pra Cecil, é tão bonitinho. Vou. Você se sente bem, não sente? Muito. O importante é isso, E eu, assim, quase não propago o Sirlene, então... Eu acho que hoje em dia é tão tranquilo, você vai no cartório ali, coisa de... menos de 1 hora você resolve. Eu tenho um amigo que fez isso também recentemente, ele tá felizão. É muito bom. Acho que ele colocou o nome que era do avô dele, pra homenagem e tal, e deu muito certo. É bom demais quando você se sente bem, né? Mas exato. às vezes eu... Igual você falou, enquanto que as pessoas... não, Cici, seu nome não é tão feio assim, não. Eu particularmente, assim, eu não acho feio, Sirlene. Mas Cici é doce, né? Isso que eu penso. Cici tem essa doçura Tanto mesmo. quando alguém me chama de Sirlene, eu já fico assim, uai, tem alguma coisa errada. Tem alguma seriedade. Ó, a águia, ela pela logo, a gente vê que a águia assim, é linda a logo, né? O que motivou a fundar a águia, assim? O que levou a começar a águia? Porque a águia, o nome já diz, é forte. A logo, o nome, o design, a logo, o contexto. O que te levou a fazer, a montar a águia ali? De onde que veio essa perspectiva? Então, na verdade, eu sempre fui muito para frente. Hoje eu tenho, eu sou empreendedora, né? Empreendedora feminina, como diz você. E eu acho lindo. É top, né? Empresária eu já acho um nome forte, é um nome... Você acha? Eu acho, como se fosse... Mas como... prepotência, sabe? Não, mas não é meritocracia. Você tá seguindo, você acorda cedo, dorme cedo, né? Você tem sua parte como empresária também. Mas o empreendedorismo feminino hoje está em alta mesmo, tá num universo maravilhoso, né? Mas conta pra gente, eu tô curioso da águia, que é muito linda a logo. Então, a vontade de ter algo meu, ter meu nome em algum lugar sempre foi muito grande, sabe? Até mesmo para justificar a minha trajetória de ter saído lá do interior. Porque eu sempre ouvia muito, principalmente dos meus vizinhos, não vou citar nome para não causar polêmica. Tudo bem. Dos meus vizinhos dizendo que, vai para Belo Horizonte, vai trazer um diploma para sua mãe, sabe? Para o seu pai, na época meu pai era vivo. Para sua mãe, para o seu pai, e diploma para eles, na linguagem deles, seria um filho, né? Não que filho seja empecilho na vida da gente, mas é como se a gente viesse para a capital pro rolê, pro blá blá blá, nada sério, sabe? Tá. Eu falei, gente, eu preciso de algo diferencial na minha vida. Eu comecei, né, no ramo de proteção veicular e eu vi que tinha alguns gargalos, algumas demandas que tinha que ter, às vezes... terceirizava algum serviço, gente, mas isso aqui isso aqui eu posso pegar para mim. Eu posso melhorar. É algo que eu faço como CLT, então por que não trazer isso para mim? Então, assim, eu tive que me amadurecer muito cedo. Então, assim, para trabalhar com 9 anos de idade era uma responsabilidade. Você cuidava de crianças, é uma responsabilidade enorme. Hoje a gente conversa até rir, né? Eu e a minha segunda mãe, que eu falo com ela, gente, vocês têm juízo demais. Naquela época era criança cuidando de criança. Mas eu acredito que tudo tem um propósito. É igual ela fala. Cici, na época eu precisava muito de você, tipo assim, pra olhar os meus filhos, eu ia trabalhar, e ao mesmo tempo Deus já estava te preparando lá atrás. Tipo assim, Deus já estava te dando responsabilidades que ia te servir agora. Que serve pra agora. Então, assim, hoje eu tenho uma responsabilidade tão grande que às vezes eu paro e penso, gente,
é eu mesmo, sabe? Mas é. Sabe? É eu mesmo e eu tenho essa Era Deus responsabilidade. preparando lá atrás, né? Desde aquela época, né? Isso, porque querendo ou não, uma Que empresa legal. colocar o financeiro dela na sua mão realmente tem que ter muita responsabilidade. Então, assim, eu vi essas oportunidades. Olha, se terceiriza o serviço para uma ou outra empresa, por que não para mim? Aí eu fui... Você foi enxergando esses detalhes. Eu sempre fui muito curiosa. Eu acho engraçado que até quando eu cheguei aqui, sabe? Às vezes eu ia no shopping e algumas coisas que eu nunca tive contato. Eu nunca tive contato com escada rolante. Meus amigos até me zoam. Cici, seu primeiro contato com a Coca-Cola foi aqui, porque lá nessa cidade não tinha. Mas era muita zoação. Só que eu fui uma pessoa muito curiosa. Chegou no shopping... escada rolante, essa aqui sobe. Aí você coloca um pé, depois você sobe com ela. Eu sempre esperei outras pessoas fazer as coisas pra eu ir fazer atrás. Ou seja, pra eu não passar vergonha. Observando pra aprender. Se eu passar vergonha, é só um mero detalhe. Mas é um detalhezinho, eu sempre tava um passo à frente da pessoa. Então eu vi essa oportunidade na empresa que eu trabalhava. Hoje eu presto serviço pra ela, né, que é a Cooperlink Minas. Uma das referências em proteção veicular em Minas Gerais. Sensacional. E presto serviço para outras empresas também. Então, assim, foi mais na curiosidade. É aqui que eu me encaixo. E eu sempre procurei algo. Eu vou fazer o quê? Eu vou abrir um negócio para mim, eu vou fazer o quê? Hoje, no loja de roupa, tem infinitas lojas. Você tem que ter um diferencial muito grande. Tem que ter um quê a mais, né? Isso. Então, assim, além da Águia Gestão Financeira, eu sou como se diz os colegas lá de trabalho, Cici, você é uma feira ambulante. Eu vendo iPhone, eu vendo produtos da Samsung, da Android também, eu vendo iPhone. Eu vi nos stories, cada coisa bacanérrima. Muita coisa, assim, você procurar comigo, graças a Deus, hoje assim, com 17 anos que eu tô aqui, eu diminuindo minha idade, com 17 anos que eu tenho aqui, graças a Deus eu tenho um leque de contatos muito grande, sabe? Isso também me ajudou em muita coisa. Então, assim, eu tô precisando de uma indicação de uma agência, tô precisando de indicação de fulano de tal, essa opção, essa e essa, eu sempre tenho alguém para indicar, e assim, positivamente pro meu lado também. Você pelo seu jeito humano de ser, a pessoa tranquila, pra ver que é um jeito legal. Isso, assim, acaba agregando as pessoas, né? É muito bom. Cici, vou ligar pra ali, mandar um WhatsApp pra ela. Tô precisando de água. É isso, Cici deve ter. Muito bom. Isso é um mérito, isso é um dom. Muito bom essa referência. Cici, uma curiosidade que você falou, que você chegou a trabalhar no começo na padaria, no shopping, no supermercado. Esses trabalhos, você acha que te agregaram um pouco a valorizar depois do seu próprio negócio? Não, com certeza. Pelo que você sofreu, sofreu assim, entre aspas, algumas coisas pela CLT na época, algumas coisas de horário, questões de clientes que chegavam depois. Hoje você deve valorizar muito mais o seu tempo, né? Não, com certeza. Hoje a gente pensa assim, eu vou abrir meu próprio negócio, que eu vou trabalhar a hora que eu quiser, vou gastar o dinheiro que eu quiser. Não, gente, não é bem assim, né? Não é muito mais sofrimento, é muito mais responsabilidade. Querendo ou não, nem sempre você tem aquele retorno financeiro sonhável, desejável a curto prazo, é sempre a longo prazo, e você trabalhando isso também. Que legal. Porque o CLT ele não tem preocupação em ter o dinheiro para pagar uma folha de pagamento no 5º dia útil, ele não tem a preocupação que se der uma zebra vai ficar, sei lá, 10, 15, 20, 30 famílias sem emprego, então assim, ele vai. Ele vai. Se lá não der certo para ele tá entregando currículo em outro lugar, mas o empresário, como é que ele faz? Ele tem que se virar, ele tem que... De alguma forma, pensar, né? Ele tem que pensar como que ele vai fazer no outro dia se algo der errado. Como se diz, desculpa a palavra, se der merda, e aí? Mas é assim que funciona, né? Tem que me virar. Ele tem que ter um plano B o tempo todo, né? Então, assim, a padaria, tanto a padaria, supermercado e shopping, muito. Até porque se a gente começar, como se diz, no bom, mas a gente nunca dá valor. Então, a gente tem que começar realmente no sofrimento, ver o ruim da coisa, para depois você chegar lá e servir do que não ser, do que não fazer. Você hoje, como chefe, às vezes não faz coisas que faziam com você no CLT, né? Não. Você fala assim, não vou fazer aquele erro que fizeram comigo, não vou replicar o mesmo erro, né? O mesmo erro. E hoje, assim, a gente tá numa Você parece ser bem humana, né? A gente precisa ter cuidado também, como falar, como agir. Conhecer o outro lado também da pessoa, né? Que a gente nunca sabe o que a pessoa tá passando. Exato. Qual foi o dia dela. Que às vezes a pessoa vai trabalhar, mas às vezes tá com a mãe internada. Tem a saúde mental hoje também, tem muita gente tem casos de depressão, né? Exatamente. Então a gente tem que ter um cuidado a mais em relação a isso. Muito mais, hoje em dia muito mais, né? Não. Um assunto bem tocado hoje em dia, porque a gente tem que ter esse cuidado mesmo. A gente que vocês que têm empresa nas mãos, assim, funcionários, cada um tem uma história ali, né?
Você não sabe se às vezes a pessoa chegou ali 8, 9 da manhã, mas tá com a mãe internada Cada um tem uma história e tem uma ferida, né? E eu, assim... Nossa, eu agradeço muito, mas muito a Deus mesmo, por Amém. eu ter esse discernimento em relação à saúde mental. Graças a Deus ainda tô segurando a onda em muitas coisas, porque esse é um assunto muito sério, gente. Muito sério. É igual a minha sobrinha me contou que ela estava trabalhando em uma loja, não vou citar o nome. Não, claro. E que ela estava passando muito mal, porque era uma loja de shopping, a carga horária muita pressão, era muito ruim, era pressão. É muito cobrado também em relação a metas, produtos que vende, né? Então, é cartão, é empréstimo, tudo. Sim, você é obrigado a vender. Mesmo as sabendo, metas, né? Mesmo sabendo que tem alguns produtos que não é legal, sabe? Você sabe que você está enganando o cliente. E a gente, assim, que veio do pouco, que é honesto, a gente se sente mal com isso, sabe? Sei. Eu vou vender algo pro Bruno, sabendo que ele ia pagar R$50 na peça de roupa, por exemplo, eu vendendo pra ele aqui, ele vai pagar 150, só porque ele vai começar a pagar daqui a 180 dias. Isso é ruim. A gente se sente meio... Aí ela passou mal, tadinha, foi pro banheiro, tipo assim, dá um tempo pra voltar ao atendimento. Esfriar a cabeça, né? Aí a líder dela chegou e falou com ela, o que você tem? Você tá passando mal? Sabe naquela arrogância, o que você tem? Tá passando mal? Aí ela, tô passando mal sim. E a gente sabe, quem já teve crise sabe que é bem ruim, a gente fica bem debilitado, a gente fica chorona, sabe? A gente não Sua tem... sobrinha? A gente não tem nem reação. Tadinha. Aí a líder dela chegou pra ela e falou assim, você namora? Ela falou assim, não. Ela, então isso é falta de um homem na sua vida. Você tá brincando? Aí eu falei assim, nessa grosseria, sim? Nessa grosseria. Então, tipo assim, tem... Nossa, gente. Até a lei, né, que saiu agora, que as empresas elas serão obrigadas a fazer um ambiente de trabalho mais propício para a saúde mental. Eu vi. Só que assim, tem que arrumar muita liderança, tem que arrumar muito, igual nesse caso aí. Você acha que era funcionário que precisava de ajuda? Não, quem precisa de ajuda é a líder dela, né? A chefe dela, né? Então, assim, muita coisa, graças a Deus, vai mudar para melhor em relação a isso também. Mas mas tadinha. Mas ela acabou saindo da empresa. Graças a Deus, se ela não tivesse saído, ele arrancava ela de lá. Isso que eu ia falar, vocês vão chamar pra Águia. Eu vou convidar aqui agora ao vivo. Vem ser feliz, né? Cici, assim, tem desafios, lógico, o tempo todo. Tem alguns mais marcantes que você encontrou no desafio, assim, nessa trajetória até chegar até hoje, assim, na Águia? Alguns muito marcantes que foram pesados, assim, de perder a noite de sono? Até tinha te falado, né, que talvez seria um assunto mais choroso, mas eu prometo que não vou chorar. Não, porque eu não tenho coragem. Se chorar, eu choro junto. Mas... Então, uns momentos marcantes desde quando eu saí de lá foi realmente eu ter saído muito cedo, ter deixado essa parte familiar um pouco de lado. Às vezes eu ainda me culpo, mas se não fosse assim, eu não teria chegado onde que eu cheguei. Pois é. Algo que me marcou muito também nessa trajetória foi a perda do meu pai. Eu jamais imaginei que eu ia perder ele por agora, por mais que, graças a Deus, ele viveu bem. Ele faleceu com 80 anos. Não, viveu bem. Viveu bem. E assim, até os 79 anos ele trabalhava. E o que me deixou muito feliz. Um exemplo. Muito, muito. Nossa, e tipo assim, cada histórias lindas, sabe, que eu tenho com ele, porque eu sou caçula, né? E você sabe que o pai sempre. Sempre demais. E assim, no interior, eu estudava à noite, porque eu trabalhava durante o dia, né? Sim. E a minha casa era de difícil acesso à cidade. Ou seja, era mais escuro. Era meio distante? Era meio distante. Aí ele te buscava, assim? Ele me buscava. Que e era engraçado que eu nunca gostava de atrasar pra vir embora, porque eu sabia que ele tava lá me esperando. Sim, então, claro. A aula terminava 10 horas, no máximo 10h20, eu já tava indo embora e já tava no ponto que a gente encontrava. E ele todo dia te buscava? Todos os dias. Gente, era uma graça. Bacana, gente. Tipo assim, eu chegava Paizão, eu chegava no pé do morro e ele tava lá embaixo na estrada me esperando. E eu não descia, porque era escuro. Eu só descia quando eu ouvia a voz dele. Aí eu falava, pai! Aí ele, pode descer, minha filha, tô aqui. Que bonitinho, Nossa, gente. Quando eu lembro daquilo, meu coração até dói de saudade. Como é que ele chama? Só o primeiro nome. Marcelino. Marcelino? Beijo, Marcelino. Deus o tenha. Em bom lugar. Não, ele era um anjo. Criou uma filha exímia aqui, viu? É isso que também me dá muita força, sabe? Exatamente. E saber que eu não vim aqui em vão. Em vão que eu digo, só pra ser mais uma que saiu de lá. Eu vim aqui pra fazer história. Eu vim aqui pra mudar a história de outras pessoas que estão lá. E eu tenho certeza que ele deve ter ficado muito orgulhoso disso. Não, e a última... Tenho certeza. O último bem feito que eu fiz foi trazer ele pra Belo Horizonte, que ele nunca tinha saído de lá. Nunca. Você tá brincando? Nunca. Ele nunca tinha viajado pra longe. A única viagem que ele fez... Achei que ele tinha vindo várias vezes nesse meio tempo. Não.
Porque ele sempre Não, conta falava, vou não, tô velho demais, minha filha, que não sei o que, eu não tenho dinheiro não. Eu falei assim, pai, não é questão de dinheiro não, é só vinho, pai, arroz com feijão não vai faltar não, ué. Aí em 2022, em setembro de 2022, ele veio. A gente foi no Mercado Central, a gente foi num sítio que a gente tem. Ele entrou a primeira vez na vida dele na piscina, tem uma fotinha que é a coisa mais linda. Nossa, é a coisa mais linda. Ele entrando na piscina, fomos no Mercado Central. Ele amou, né? Nossa, amou, apaixonou. Ele assustou com o Centrão, não? Não? Não, é porque a gente ia muito na cidade... ao lado lá da Virgem da Lapa, pra então, fazer exames, pra tirar dinheiro. Então, tipo assim, tinha um piquezinho, né? Um piquezinho, mas não comparado aqui, mas tinha um piquezinho assim. Ele amou, ele apaixonou. Tanto é que quando ele adoeceu, em 2023... Legal a história da piscina, gente. É hilário, porque eu falei assim, gente... Só que foi muito espontâneo. Ele tirou a calça, porque a gente mais velha usa aquele shortinho mais molinho, sabe? Ele tirou a calça, a blusa e já ia entrando na piscina. Não, pai, peraí, é fundo. Aí sentamos na beira da piscina e ficamos lá e aquela coisa toda. Gente, que... E ele foi no natural, assim. Natural. Ele se sentiu à vontade, né? Mercado Central, aquelas coisas todas. Sei. Dei ele um morango, foi a primeira vez na vida dele que ele experimentou um morango. Eu falei, gente, que coisas tão pequenininhas e a gente não, por que a gente não fez antes? Aí às vezes eu me culpo por isso, sabe? Por que não trouxe mais vezes? Por que não veio? Aí em 2023, que ele adoeceu, foi até no hospital. Ele falava pouco, porque a gente descobriu que ele estava com Alzheimer. E o Alzheimer, na verdade, é uma doença, né, que você só trata para você prolongar os seus dias, não tem cura. E se você não toma os remédios direitinho, se não faz o que tem que fazer, as terapias, consultas, os negócios, você só vai regredindo. Né? Não tem jeito, Onde ele caiu, debilitou. Cura, né? Não tem cura. Ele debilitou, aí quando ele tava doente, eu fui várias vezes, né, no hospital. Aí eu falei com ele, levanta daí, pai, bora. Tu não queria voltar em Belo Horizonte? Ele, minha filha, não aguento não. Nossa, aí meu coração cortou. Mas a minha mãe já vem mais, a minha mãe... Ela vem de vez em quando? Inclusive esse mês ela vem pra cá. Pra passar uns dias comigo, feriado da Semana Santa. Legal. É porque a gente fica pensando também nessas coisas, né? Por que não veio mais, sabe? Porque aí a gente fica emprego, os feriados que tem, às vezes a gente trabalha, os feriados é pequeno, sabe? Então, assim, férias, às vezes eu ia pra lá. Então, assim, eu preferia ir pra lá, porque aí eu via mais gente, né? Eu via mais os meus vizinhos, eu via mais a parte da minha família, minha irmã que mora lá. Então, eu via mais gente do que eles vir pra cá. Mas, assim, só dele vir, pra mim, foi uma realização muito grande. Que legal. E foi pouco tempo antes, né? Foi questão de meses, foi né? Meses antes. Não chegou nem um ano antes. Setembro, ele faleceu em agosto, quase um ano. Só pra você ver, quase um ano. Menos de um ano. Então, quer dizer, foi uma história... Foi realmente uma... Não vou colocar como despedida, mas foi assim... Foi um sonho realizado dos dois lados ali, né? Você por trazê-lo aqui e ele por estar aqui, vivenciando momentos maravilhosos, né? E antes disso... Gente, nossa, que emocionante muito, isso. Né? Antes dele... Não, ele veio em setembro e em dezembro eu fiz um Natal lá na minha cidade. Eu reuni todo mundo da minha família, a gente fez um Natal. Porque a gente era muito simples, né? A gente não tinha festa de aniversário. Eu emocionei aqui, desculpa aí. Porque essa história da piscina eu achei muito, muito peculiar, assim. Muito. Ele tirando Depois eu vou te mostrar a foto. Que lindo, nó. É bem... Desculpa, nó. É bem assim... tenso. É legal, é linda a história, não? Muito humana. Muito. Aí eu quis fazer um Natal lá na minha cidade. Foi onde eu levei o meu noivo, né? Para meus pais conhecerem, a minha família conhecer, os meus amigos. E a gente fez um Natal lá. E assim, foi o primeiro e último Natal com ele. É óbvio que eu quero reunir mais e mais vezes, mas assim, foi o primeiro e último. A gente não tinha essas questões de datas comemorativas. Agora, com 30 e poucos anos pra cá, que eu vinha reunir, os meus amigos reuniam, porque o pessoal do meu trabalho até brinca, se você é esperta, todo aniversário seu, você vaza, né? Porque o meu noivo é da Bahia, a gente sempre passa férias lá, vazava, né? Pra lá. Mas não é porque eu não gostava de passar o aniversário aqui, é porque a gente não teve. Aí quando você comemora, por exemplo, vou comemorar um Natal, vou comemorar um Ano Novo, vou comemorar um aniversário, parece que faltava alguém, sabe? Faltava alguma parte. Sei. É tipo assim, vamos... eu, você, a nossa turminha, vamos comemorar o meu aniversário. Aí eu penso, mas cadê minha mãe? Cadê os meus irmãos? Cadê, sabe? Cadê a minha raiz, cadê a minha raiz? É tipo que faltasse algo, é tipo que eu estivesse comemorando algo, mas sem
as pessoas mais importantes pra mim. Sim. Aí eu Eu fui entendo perfeitamente. quebrando mais esse gelo em relação à comemoração de aniversário. Inclusive, acho que foi o ano passado. Aham. Ano passado? Não, ano retrasado. Atrasado. Eu comemorei meu aniversário lá no Paulista, em Contagem. Eu fiquei, assim, boba com o número de gente que foi. Eu falei assim, gente, como assim? De onde saiu esse tanto de gente? Ué, mas gente que gosta de E você, a gente ué. sentir que a gente é querida, sabe? Que tem aquele aconchego com a gente. É muito É bom, muito muito bom. bom, Aí, né? a partir desse Calor aí, humano, né? eu fiquei assim, ai, gente, a gente tem que comemorar sim. Sim, É um ano é um de vida. dia. E, É tipo um assim, dia no ano, um ano a mais de um vida. ano a mais de vida. Aí eu comemorei, sabe? Assim, agora eu tô passando a comemorar. Não, tem que fazer. Mas, nossa. Até homenagem ao seu pai também. Exatamente. Ele tá aí com você em energia, em coração e muito orgulhoso. Graças E o bom a que ele Deus. teve a chance de vir a BH, conhecer o seu noivo, conhecer a sua estrutura trabalhista, viu que você... Pô, minha filha veio e veio pra ficar. É muito Ele deve estar muito orgulhoso. Isso é muito bom até pra minha família mesmo, sabe? Porque da minha família eu fui a primeira a fazer faculdade, a ter, assim, uma condição, não falo que financeira excelente, mas uma condição boa de falar assim, Sim, meus pais tranquila. precisam de um exame, precisa de isso. de um remédio, É um graças remédio a mais caro, Deus, por hoje eu tenho exemplo, essa condição, sabe? Isso Graças é a muito bom, Deus. isso é muito satisfatório, né? satisfatório pra gente, porque a gente tem um propósito, né? E o meu propósito era vir pra cá e melhorar de alguma forma a vida da minha família. A gratidão de quando eu te buscava lá no ônibus das 10 e pouca da noite. Às ó. 10 e pouca da noite. Eu fui falando, mãe, vem morar aqui, vem ficar aqui, a senhora vai ficar aí sozinha. Ela não tem... É porque o pessoal do interior, igual minha mãe, por exemplo. aquela Minha mãe raiz mesmo, pirulita né? a cidade inteira, o dia inteiro. Aqui ela não vai conseguir fazer isso. É, e não eu tem também jeito, não vou tem ficar por tem conta dela como. fazer isso, sabe? Aí ela, tô aqui. Aí eu falei, agora vem pra cá, passa uns 2, 3 meses, volta pra aí. pelo menos um mês, É. um mesinho de férias. Eu vou Se- tentar convencer ela. Tem algo diferente que você faria, assim, pra você chegar até aqui onde você chegou? Algo marcante, diferente, assim? Eu acho que eu errei ali, ou acertei demais. Ou tá satisfeita com a sua trajetória profissional e pessoal também? Então, eu tô sim satisfeita. Eu acho que eu só demorei um pouquinho mais a realizar mais as coisas, sabe? Eu acho que eu deveria ter cobrado mais de mim mais cedo. Mas você é tão nova, Cici. Não, 34 anos. já, né? 34 anos, o que é isso, velho? Então, assim, mas eu não mudaria muita coisa, não. Tudo que aconteceu foi pro meu amadurecimento, crescimento, Fez parte, profissionalismo, né? fez parte, assim. E eu sinto muito orgulhosa de mim. Eu me sinto muito orgulhosa porque, O seu olho brilha, isso é muito bom de ver. igual, Isso é por muito exemplo, legal. o Fred, que a gente tem em comum. A gente tem a... Gente, é muito bom, assim. O Fred é uma pessoa maravilhosa. E pra gente, mulher, as coisas sempre foi mais difícil, sabe? Aí você numa mesa de reunião com 3, 4 homens e só você de mulher, você fala assim, tem alguma coisa diferente aqui. Tem tá diferencial acontecendo, né? aqui. Nossa, isso é muito bom, saber participar de reuniões, sabe? Participar de decisões importantes para o crescimento, tanto da empresa, minha empresa, quanto das empresas que eu presto serviço. Isso é muito bom, isso é muito satisfatório. Então, assim, eu não mudaria muita coisa. Eu acho que tudo que eu passei, tanto de positivo quanto negativo, foi pro meu parte, crescimento. assim, do crescimento, né? Foi um encaixe mesmo, sabe? Eu acho que eu... Foi um quebra-cabeça? Isso, eu não mudaria muita coisa, não. E foi gradativo, né? Eu não, tipo assim, não cheguei aqui de um ano pro outro, já abri minha empresa, já tô bem, já não. Foi assim, foi sofrimento, foi morar com família, foi morar com amigos, foi morar sozinha, sabe? E foi aquela luta. Não, morar sozinha, esse início, eu passei por... É complicado esse início de morar sozinha. Não, eu morei, graças a Deus, o meu tio, morei com ele um tempo. É isso que eu ia te perguntar. Quando você veio, né? Quando a gente chega de outro local, sempre tem que ter um esteio ali, né? Pra onde você foi primeiro local? Então, a família da minha mãe veio pra cá muito nova, né? Minha avó, minhas tias, meus tios veio pra cá. Aí você veio morar com eles, no caso. Aí eu fui morar com meu tio, na época. Por parte de mãe. Por parte de mãe. Entendi. Aí depois eu morei um tempo com uma amiga minha e a família dela. Sim. Que eu me senti em casa. Sabe aquela família assim que você fala, não, eu tô morando com meu pai e minha mãe. Te acolheu mesmo, não, né? Tanto me acolheu, quanto dava uma educação assim, rígida mesmo. Tipo, igual assim, filha. Eu já tinha 19 anos, 20 anos. Cici, você vai sair? Agora é 7 horas. No máximo 10, 11 horas tem que estar aqui dentro de casa. Você falava assim, eu falei assim, mãe. Tanto é que tem até uma... Que ótimo. Uma situação legal, sabe? Legal e engraçada ao mesmo tempo. Não, porque conta pra gente, velho.
Eu morava na casa dessa minha amiga. Gente, eu não vou citar seu nome, porque as outras minhas amigas vão ficar assim, você citou o nome dela lá e não falou o meu. Eu não vou citar o nome, mas você sabe que é você. Eu fui morar na casa dela e ela... Então você tem contato até hoje, então? Tenho. Mais de 15 anos de amizade. Ótimo. Não largo por nada. Ela fez, né, 18 anos nesse dia. E a gente ia comemorar na Boate Tato, lá na João César. Não sei se é da época de vocês. Sim. Acho que é na Tato. E a gente saiu de casa, eram umas 10 horas, 10 e pouquinho mais ou menos. Comemorar aniversário de 18 anos, você não vai chegar em casa. Chega em casa de manhã. 18 anos é aquela casa de alforria, ali ela embora, né? Quando deu meia-noite, ela, cadê vocês? Não vai me embora, não. Meia-noite? Eu falei assim, não. Nossa, não. Sim, você acredita? Agora que eu tenho meus 18 anos, eu vou embora. Aí nós ficamos enrolando. Mas não era muito bom, sabe? E foi tipo assim, foi uma trajetória pra mim também dar mais valor. Tipo assim, dar mais valor ao meu salário, dar mais valor ao meu pessoal. Porque querendo ou não, quando você sai do interior, se você não tem uma base formada, sabe? Um caráter formado, você vai muito pelos coleguinhas, sabe? Sim. É muito de noitada, é muito de gandaia, sabe? Sim. Então assim, graças a Deus lá também foi um Isso pilar muito bom pra mim, porque olha, você saiu do ninho da sua mãe, que era algo pequenininho, algo acolhedor e te soltou no mundão. Então, assim, e aí? Quem vai te segurar aí agora? Não que eu ia, sei lá, me desbandear. Não, mas foi algo, tanto, mas foi algo que deu uma... foi uma educação muito boa pra mim, sabe? Essa segurada de leve ali foi interessante. Não, eu até me senti como se eu fosse realmente da família, porque lá em casa não tinha isso. Como era interior, a mãe da gente não falava, tem que ir agora e voltar. Não, gente, 8 horas da noite, a gente já tava em casa. Interior é mais tranquilo também. Foi muito bom. Mas outro depois ritmo, né? Fui morar com uma amiga minha. Aí fui morar com primas e assim, e com a vida financeira melhorando, eu falei, não, agora eu quero morar sozinha. Mas você chegou a morar sozinha, não deu um certo... Eu não consegui ficar muito tempo sozinha, porque na época que eu morava sozinha, eu comecei a namorar. Não, aí já eu falei, coloriu, mas ele também morava sozinho, né? Eu falei assim, não. Tá. Aí eu ficava mais na casa dele do que ele em casa. Isso que eu ia falar. Nós temos que juntar os panos, porque não justifica pagar 2 aluguel, não. Não faz e eu sentido. nunca gostei de ficar sozinha, você acredita? Eu acho que eu devo ter morado sozinha uns 6 a 8 meses, mais ou menos. Eu gostava quando era mais... Hoje não gosto mais, não. E minha televisão cortava na alta, porque a televisão dormia ligada. Nossa, a televisão dormia ligada. Era companhia mesmo, né? Luz do banheiro acesa, porta fechada, trancada. As 7 chaves, né? Até hoje. Não consigo. Se ele precisar viajar hoje, falar assim, eu vou viajar, vou ficar tantos dias fora, já arruma algum canto pra me dormir. Fica... Eu não consigo. Meu Deus do céu. Tem uma coisa que o público perguntou, isso aqui é pergunta do público mesmo, né? De direct que mandaram perguntar. Como é que essa história pessoal influenciou total na trajetória profissional? Onde é que teve essa fusão da Cici como pessoal, como profissional? O que você trouxe da sua bagagem do pessoal? A gente está falando muita coisa sobre, mas algo muito pontual assim que você trouxe de lá para cá. Essa bagagem que você trouxe do interior para cá, que você usa hoje com os funcionários, o lado mais humano, talvez. Eu acho que a responsabilidade muito cedo. A responsabilidade e o amadurecimento, né? Porque eu sempre, igual eu te falei, eu sempre me cobrei muito em fazer as coisas dar certo. Então, eu sempre fui uma pessoa muito responsável, eu sempre fui uma pessoa muito dedicada, principalmente em relação ao trabalho, em relação a faltar, em relação a atestado, sabe? Eu sempre, tanto é que é muito difícil dar um atestado, muito difícil mesmo, de falar assim, hoje eu não vou trabalhar porque eu tô de atestado, tô passando mal. É em último caso. Porque assim, tem muitas coisas que você consegue fazer, sabe? E quando você não tem vontade de realizar o que você faz, é diferente. Agora, quando você é realizável no que você faz, você gosta do que você faz com mais autonomia, com mais vontade, com mais garra. Então, assim, hoje eu levanto, é óbvio que tem dia que aquele soninho bate, o despertador... Faz parte, Mas nada que um banho não resolva, vambora, né? Vambora. Maquiagem, make, vambora. É um look, é alfaiataria e vambora. Então, assim, legal. A responsabilidade que eu tive que adquirir muito cedo, eu trouxe isso do pessoal pro meu profissional. Essa sede que você tem pelo trabalho, eu acho que veio muito do seu pai, talvez. Sim. Porque pelo que você fala dele, pelo que você contou dele, que você fala de você, a gente vê uma conexão. Total. Não, e eu, total. Assim, quando eu não estava trabalhando... Mas é muito forte. De babá, a gente ia ajudar muito ele na roça, que ele fazia muita plantação. De milho, feijão, amendoim. Tem essa parte também. Que legal.
umas situações engraçadas que, assim, quando a gente tava com muita preguiça, milho a gente não podia comer. Ou você plantava, ou você enrolava ali. Amendoim não, amendoim você podia comer. Então, você tinha várias... Dá pra enrolar, né? Várias covas pra você plantar, assim, ó. Aí terminava mais rápido. Mas assim, não, era... A vida no interior era muito boa, gente. Nossa, é diferente demais. Eu morei no interior também, é diferente demais, né? Porque apesar das dificuldades, era uma vida em paz, sabe? Igual, por exemplo... É diferente, eu concordo. A gente não tinha brinquedo novo, a gente não ia nas lojas com a mãe da gente, espernear, chorar, eu quero um brinquedo, eu quero uma roupa nova. A gente sempre usou de segunda mão, sabe? Brinquedo. Os primos repassam roupa pra gente. Repassa, tá tendo uma doação ali, vamos pegar. Nossa, e era uma vida tão calma, uma vida assim... diferente, né? Muito diferente. Não, era muito bom. Eu morei muito tempo no interior também, eu sei o que você tá falando. Tem as partes boas, tem as partes ruins. Mas assim, é diferente. Tem a tranquilidade interiorana, ela tem um... E você percebe que é algo que você vai levando, porque, por exemplo, hoje eu sou uma pessoa muito consumista, principalmente roupa. Gente, mas roupa, mulheres em geral. Mulheres, isso é normal. Mulheres, normal. Perdoa. Eu compro roupa, às vezes eu nem uso. Aí muita gente fala assim, faz um bazar, vende, nem que seja R$5, R$10, mas vende. Eu não consigo. Sabe, porque eu sempre usei tanta roupa doada, tanta assim, doação, a gente sempre usava muita doação, eu falei, gente, sim, eu tenho que repassar isso pra alguém, eu vou vender, às vezes a pessoa tá precisando, eu vou vender, sei lá, um vestido, uma blusa por R$5, sendo que eu posso doar. É aquele famoso, né, tem que sair pra poder entrar mais coisas, então tipo, quando você faz uma limpa no seu guarda-roupa, automaticamente você vai tendo uma pecinha ou outra ali na promoção, algo que você sempre gosta, você vai lá e compra. Então assim... como a gente usava o que era doado, hoje eu não consigo vender o que eu já usei. Eu sempre dou. Como foi doado, você também doa. Doa. Não, é muito bom. Isso é coração essa bom, né? Essa sensação, assim, não. Mas é bom. Essa época é muito boa, você falou dos primos. A gente lembra quando os primos passavam as coisas pra gente? As roupas que não cabiam mais. Aí pegava uma mochila, uma coisa. Eu sou dessa época também, eu achava isso o máximo. E você falando de coração bom, eu, além, né, da Águia, eu tenho um projeto no meu coração que, se Deus permitir, ele vai me dar condição de levar pra frente. Amém. Eu fiz até um Instagram e eu gosto muito de ajudar. Se tem uma família lá em Birité que tá precisando de uma cesta básica, vamos juntar a galera aqui, vamos fazer, vamos levar. Vamos embora, só vamos. E muita gente acha que a gente faz... também, a gente tem muito acesso aí a muita coisa. Às vezes a gente faz muita coisa no off, sabe? Porque às vezes a gente postar, as pessoas, tá lá, tá fazendo, tá pra aparecer. Tem isso, tem uma passagem na Bíblia que uma mão faz, a outra não pode saber. Não é isso, não gente. É isso. Às vezes a gente faz e tem outras pessoas querendo fazer. Às vezes a pessoa tá com uma cesta básica que tá precisando doar, nem por onde começar. Exatamente. Tá com um guarda-roupa lotado de roupa, alguém precisa, deixa eu ir lá arrumar, deixa eu tirar algumas peças que deixa eu doar. Então, tipo assim, eu tenho um projeto que vou levar pra frente em nome de Jesus, é o meu próximo sonho idealizado, que se chama Juntos Somos Mais Fortes. Conte com Pode Ser aí, puder ajudar de alguma forma, a gente tem muito contato. Vamos levar muitos empresários que estão com a gente. Então, tipo assim, eu sempre faço muita questão. Eu não tenho feito recente, por mais desleixo mesmo, sabe? Mas eu tinha colocado no meu coração, meta mesmo, de todo mês doar uma cesta básica para alguém que esteja precisando. Sim. E eu não acho, assim, legal a gente doar sempre para a mesma família, porque, querendo ou não, tem outras famílias também precisando. Tem bastante. E, querendo ou não, a pessoa se acomoda. Então, tipo assim, a cesta básica, ela tem que ser uma ajuda, não tem que ser algo fixo. Que senão vira ali todo dia 5, vai chegar e aí e tá tudo bem. Precisa, mas vamos ajudar outras e outras famílias. E eu não falo só com cesta básica, né? Eu falo, tá vindo frio, roupa de frio. Sim, cobertor, sabe? Então, fazer um mutirão voluntário, sabe? Ou também sozinho, sabe? Vamos pegar e vamos fazer. Tem muita gente fazendo aí. A gente faz com sopa, muita coisa no centro. Eu todo ano participo. E eu falo assim, às vezes eu não gosto de postar por essa questão de achar que a gente tá aparecendo muito, mas às vezes até postando a gente arruma parceria, a gente arruma voluntário. Isso que eu ia falar isso agora. A gente quebranta corações, que às vezes precisa de algo, e é assim... É muito surreal quando você depara com situações assim, que você fala, eu reclamo de pouca coisa. Nossa, eu às vezes tô reclamando que o chuveiro tá frio, mas tem gente que não tem nem onde tomar banho. Exatamente. Reclamo que a minha cama quebrou o pé, mas tem gente que nem tem cama pra dormir. E a gente reclama por muito pouco. E isso é melhor pra gente que tá fazendo do que quem tá recebendo. A gente já foi em várias comunidades aqui em Belo Horizonte, Betim, Contagem, entregar a cesta básica, que você fala assim, gente...
Você vê um sorriso ali que a pessoa chora ali com a Chora. cesta básica. Somente crianças, Páscoa agora. Você fala assim, nossa, agora é uma época assim... Sensacional. Ovo de fazer. Páscoa, eu conheço pessoas que nunca ganharam. Nunca. Ganharam ovo de E Páscoa talvez mesmo, até uma assim. caixa de bombom que você entregar. Impressionante, né? Você tá sendo bem... Nossa, é sensacional. É um projeto assim que, de alguma forma, eu quero levar pra frente. Eu vou pegar esse gancho isso aí, porque eu ia perguntar agora quais os projetos novos da empresa. Tem coisas novas chegando, você vai seguir na mesma linhagem. Sim. A gente está falando um pouco disso já agora, já é um projeto paralelo, mas tem coisas da Águia específicas que vão chegar agora para dar um boom maior, ainda maior? Ou não pode falar? É surpresa. É. Então, eu pretendo ir atrás de mais empresas, né, pra gente fazer a prestação de serviços. Uhum. Hoje eu presto serviço em média para 9 empresas, querendo ou não são poucas, é uma responsabilidade bem grande. Mas, bem grande. Eu quero, na verdade, eu tô com preguiça, mas eu preciso aperfeiçoar mais, principalmente nas atualizações que vem de mercado, sabe? A lei nova agora, a NR1, sobre a saúde mental, eu quero me aprofundar nisso. Então, isso aí agora é a bola da vez, né? Porque se não for numa parte financeira, talvez numa consultoria, sabe? De alguma parte da empresa a gente possa agregar, sabe? A gente tem que estar sempre dando um tiro. É legal você falar nisso, Cici, porque isso agora tem falado muito nisso, né? Tem falado muito. Porque eles estão vendo que tem que ter essas melhorias mesmo, até para o empregado trabalhar melhor, né? E a gente também tem que entender o que é realmente essa lei, qual que é a obrigação da empresa em relação a ela, né? Porque a gente precisa estar no mercado, a gente precisa estar cumprindo as leis. E pra gente cumprir, a gente tem que entender, tem que saber, buscar mais profissionais também, se tiver de ter um psicólogo na empresa, sabe? Isso. Um psicólogo, um pedagogo. Isso, então o meu projeto desse ano de 2025 é mais aperfeiçoar os meus estudos. Eu sinto que eu tô um pouquinho atrás, sabe? Mas você recupera agora. Por mais que a gente lê muita coisa, a gente vê muito podcast, mas assim, eu também gosto. O estudo em si, eu acho que a gente tem que estar sempre atualizando. Então, esse ano eu acho que eu vou correr atrás de alguma pós. Preciso. Específica. Sim. Aí você pode se preparar ainda melhor para poder contratar pessoas, para poder fazer essa parte. Que eu acho que cada vez vai ficar mais... não é que tem que ficar, né? Usar o termo tem, eu não gosto muito, mas acho que o certo seria cada vez ficar mais humanista, né? Exatamente. Porque foi ficando ao longo do tempo, as máquinas foram trazendo uma coisa muito mecânica. Muito mecânica. Teve uma evolução muito grande, mas por um outro lado evoluiu um pouco a parte humana. Exatamente. Então eu acho que hoje deveria ter nas grandes empresas, tais como a Águia, por exemplo, um psicólogo, ou então um pedagogo, ou um filósofo. Eles falam que... Eu escutava isso há 20 anos atrás. É o contato de humano com humano, né? Exatamente. Para desmistificar um pouco esse lado que viraram robôs. Porque eu acho que a parte da indústria veio tão assim... Massificando, que as outras empresas também pegou essa cultura e vai. Mas graças a Deus, as empresas que eu presto serviço, eu não tenho problema com isso, sabe? Mesmo? Graças a Deus, se a gente for fazer algo relacionado a isso, é mais para aperfeiçoar e ficar dentro das normativas da lei mesmo. Mas a gente vai ter muito trabalho com isso, não. Já segue um padrão mais humanista mesmo, humanista, né? mais família, sabe? A gente, graças a Deus, a gente é muito humano. Então, eu acho que a gente vai ter muita dificuldade, não. Mas a gente tem que estar nas... Você contou aquele caso do seu sobrinho, por exemplo, que ele deve ocorrer direto, Deve, né? Com certeza, principalmente nesses shoppings da vida, nessas empresas isso ocorre muito. Linha de produção, porque eles também são cobrados por isso. Muito, né? Eles querem praticamente uma revolução industrial ali, né? Se a gente também não ir nessa linha de humanizar, a dificuldade de encontrar colaboradores vai ser muito mais difícil. Hoje, você pode abrir uma vaga de gerente, que é difícil achar. Sim. Às vezes ouve... Eu sei que você está falando. Vou ouvir a tua proposta. E não tem. E não tem. Não tem. É gerente, é líder, é atendente, com essa... Não, a mão de obra tá assim, escassa mesmo. Com esse marketing digital que vem aí. Todo mundo quer fazer só ali as coisas do digital. Do digital e esqueceu. Então, se a empresa não tiver um diferencial para... deixar esse funcionário à vontade na empresa, a vontade que eu falo é tranquila em relação ao trabalho, sabe? A gente não vai achar, não. Tá cada dia mais complicado. Mais complicado. Mais difícil. Aqui, conta pra gente, as mulheres querem ouvir, né? Se você quiser usar essa câmera ali, fica à vontade. Como é que é ser uma mulher líder de sucesso? Porque sucesso é bom,
é mérito seu e para hoje para o lado feminino. Encoraja as mulheres. Fala um pouco para elas, por favor. Qual foi a pergunta? Questão de encorajamento mesmo para o lado feminino. Você, como uma mulher de sucesso hoje, uma empreendedora de sucesso, para encorajar mulheres que estão começando hoje no mercado. Fala um pouco para elas, porque tem mulheres que eu sei que tem muito medo de começar. É o famoso start, né? O start. É o start ali do empreendedor, empreender mesmo, sair do papel e falar assim, não, vou começar ali a empreender e vou seguir em frente. Então, mulherada, a gente sempre tem um medo, né, de começar e às vezes a gente não tem as pessoas que encorajam a gente, às vezes a gente não tem um start na vida da gente. Qual que é o meu propósito? Melhorar a minha família, dar uma vida melhor para os meus pais, para os meus filhos, construir uma casa, comprar um carro, abrir o meu próprio negócio. Eu acho que, primeiro de tudo, a gente tem que analisar o mercado, o que é que quer fazer, sabe? A curto, longo e médio prazo. E só ir. O medo, ele não desaparece. A gente tem que aprender a caminhar com ele. Ele sempre vai existir. Só quando a gente aprende a caminhar com ele, a gente vai muito longe. Hoje eu me sinto muito realizada, não estagnada, né? Eu me sinto realizada. Eu acredito que eu ainda tenho muitos e muitos sonhos para poder realizar. A gente não falou ainda, mas em 2023 eu conquistei o meu visto americano, algo que para mim estava muito e muito longe dos meus planos e sonhos, porque a gente vê outras pessoas falando, ou até mesmo a gente vê na internet, pesquisa, como se fosse algo impossível. Mas e visto americano? E vai ter dinheiro para viajar para o exterior? Gente, viajar para o exterior talvez seja até mais barato do que a gente fazer uma viagem aqui. Então a gente tem que parar de medir a nossa régua com a régua dos outros. É sonho? Vai atrás, só vai. A gente também não tem que ir na modinha dos outros. Eu vou para o mundo digital que seja, vou ser empreendedora porque está na moda. Não, tenha um propósito, sabe? Tem um propósito de realizar sonhos, de fazer a vida do outro melhor também, porque a vida da gente melhorando, a gente consegue melhorar a vida do outro. E realizar sonhos, porque eu acho que se a gente não tivesse sonhos, igual eu tenho ainda muitos sonhos, a vida da gente não teria sentido, não teria o porquê a gente acordar todos os dias cedo e ir embora de noite sem um propósito. Eu levantei hoje pra quê? Tanto é que o meu despertador às 6h20, 6h30 ir atrás dos meus sonhos. E olha que eu tenho muitos. Então é só ir com medo e aprender a conviver com ele. E vai com medo mesmo, né? Vai com medo mesmo, é a famosa frase. E vai com medo, tem que ir. Tem que ir, não tem outra opção. Não tem outra opção, a gente tem que seguir nossos sonhos, se não for a gente, quem é que vai lutar? É verdade. Entendeu? Se não for eu, se não for você, quem é que vai realizar os seus sonhos? Nossos sonhos, né? É só a gente mesmo. E só a gente sabe o sabor da realização desse sonho, porque vem com medo, vem com desafios e vem com... Ufa, eu venci. Isso é muito satisfatório. Demais. Deve dar uma tranquilidade. Tranquilidade e um ar de liberdade também, né? Isso encoraja as mulheres também, né? Com certeza. Tem muita empreendedora feminina de sucesso aí dando show. Tá numa crescente absurda. Isso aí assim, é muito. Graças a Deus. Dominando, né? o mercado mesmo em nível mundial, assim. Eu fico embasbacado. Eu falo, acho lindo. E as mulheres com esse potencial todo. É melhorar demais, né? Aumentar e melhorar, né? Muito bom. Não tem jeito. Vamos seguindo, fluxo? Boa. Não, mãe. Cici, olha só, conta um pouco pra gente seu estilo de liderança, a gente tá curioso. É um estilo que é único, cada líder tem seu estilo. Você deve ter o seu um nicho bem específico. Então, ali. O meu é realmente bem específico mesmo, sabe? Eu costumo dizer que antigamente, em uma outra empresa que eu trabalhava, as pessoas tinham medo de mim. Só que assim, você falou que se eu tinha visto algum podcast hoje, eu vi sim, mas não sei. Eu vi de outro, acho que esqueci o nome. E ela falando que, assim, ela era uma pessoa tão carrasca, ignorante, batia muito na tecla, porque ela veio trazendo isso da família dela, porque ela achava que era o certo. Então, quando eu trabalhei nessa outra empresa, eu passei o conhecimento que eu tinha eu tinha uma certa liderança lá, porque eu tinha muito conhecimento, então, querendo ou não, as pessoas vão muito até você. Perguntar sobre alguma coisa de sistema, sobre alguma dúvida, então, querendo ou não, você se torna referência na empresa.
E às vezes eu tratava assim com muita falta de educação. Graças a Deus eu melhorei 90% em relação a isso. Porque na minha cabeça, o Bruno tinha que ter o mesmo conhecimento que eu. E ponto. E ponto, acabou. Eu não aceitava que você não soubesse, sabe? Eu achava indignante eu te explicar algo e daqui 2 minutos você tá me perguntando. Só que eu aprendi. Você está aprendendo. Sim. Então, assim, foi algo que eu tive que trabalhar muito e muito e muito no meu pessoal para eu levar isso pro profissional. Demorou e demorou muito. Graças a Deus foi com a ajuda de líderes. Costumo dizer que hoje eu tenho um mentor e amigo muito satisfatório. Legal. Em relação a conselho, sabe? Em relação a toques. Olha, eu acho que isso não é legal, faz dessa forma. Esse caminho não vai te levar a lugar nenhum, vai por esse, por mais que é mais devagar, mas você vai ter mais sucesso. Então eu fui trabalhando essa personalidade e melhorando, da assim, Cici, né? Como e melhorando. E profissional, isso. né? Hoje as pessoas chegam perto de mim, nossa, Cici, você melhorou demais. Eu falei, você acha? Mas eu tenho muito a melhorar ainda, sabe? Sim, fica à vontade, viu? Sim, eu tenho muito a melhorar ainda, porque a gente às vezes a gente traz, né, do passado da gente algo que os nossos pais ensinou e pra gente era o certo. E até a gente ter alguém, ter um curso, ter, assim, um podcast, pra mudar a vida da gente em relação a isso, demora, sabe? Graças a Deus chegou o tempo. Hoje eu sou uma pessoa muito tranquila, em relação a dar um feedback, em relação a fazer um treinamento. A chamar a atenção de uma forma, se for o caso, mas mais tranquila, mais tranquila. E eu costumo dizer... gente, vocês podem perguntar 10, 20, 30 vezes, só não faz errado. Porque a gente consertar o erro dá muito mais trabalho do que a gente ensina a vocês. Isso é verdade. Então, assim, eu sempre costumo dizer, graças a Deus, hoje eu tenho muito mais paciência do que antigamente. Procuro respirar antes de dar uma resposta, de saber dar a resposta, porque hoje a gente também tem que saber até como falar, como e quando falar. Como, jeito, tempo, hoje os tempos é o mundo moderno. Porque às vezes eu tô te respondendo do meu tom, meu jeito, e você tá me achando arrogante, tá me achando com falta de educação. Então, hoje tem que ser bem contato, né? Tem que ser então, bem... às vezes... pisar em ovos, né? uma respirada e responder depois. Mas eu melhorei demais. Isso é excelente, esse tal de melhorias. Então, como pessoa principalmente. Não, demais, e reflete no lado... profissional, né? E assim, reflete tanto que as outras pessoas veem, né? Assim, olha, se mudou que era assim, por que eu não posso mudar também? Por que eu não posso levar uma outra linha de raciocínio em relação a isso? Eu tô com curiosidade que você, desde o início aqui, deixa eu te perguntar agora, como você está com esse papel de liderança de 2012 para cá, que você se encontrou nos caminhos ali, foi aperfeiçoando, estudou também e tudo, você deve ter alguns braços que te ajudam. Não, com certeza. Com certeza, Tenho. né? Te ajudam assim no dia a dia. São pessoas de confiança que você foi criando esses laços, esses braços, assim, pra... Por acaso, se você faltar um dia um exemplo. Tem lá tal pessoa no meu lugar. Tem esses braços? Tem. Na verdade é difícil faltar, né? Mas um exemplo, assim. Graças a Deus tem. Mas eu também gosto de resolver muita coisa, sabe? Igual quando eu viajo, eu levo meu notebook e tem algumas responsabilidades que eu acho que é minha, que eu tenho que soltar um pouquinho, mas que eu acho que ainda é minha. Eu gosto de estar resolvendo. É uma folha de pagamento, é um pagamento mais alto, então eu prefiro estar no meu controle do que passar. Mas se a Cici falecer hoje, gente, a empresa roda normal. Então ela roda não tem esse problema, não. Mas tem pessoas que transmitem essa confiança, né? Seus aqueles pupilos ali que a gente vai colocando, né? Com certeza. A Marcela e a Paula, eu sei que se eu faltar, ela vai estar lá no meu lugar. Por exemplo, o almoço que saiu que demorou um pouco mais, o trânsito. Tem uma aí pessoa. você liga lá, tem, né? Sim. Tem que ter, né? Tem que ter. Tem que ter essa confiança, esse elo, né? Porque acaba que a empresa vira uma família ali, né? Exatamente. Porque não é você, são só você. Eu digo, são grandes famílias que dependem daquilo ali, né? São pessoas. Se a gente para pensar, são pessoas que têm famílias, têm filhos, esposas, maridos. São várias pessoas que dependem daquele dinheiro que roda, né? Exatamente. É interessantíssimo de pensar nesse círculo assim, né? A águia, ela faz transformar, ainda mais que é financeiro também, né? Financeiro. Tem a parte de empréstimos também, que é fantástica. Juros maravilhoso. Tem muita coisa bacana na Águia. Só chamar. Pessoal, Águia, gestão financeira, viu? Sensacional. Eu acho maravilhoso. Tem inovações, mudanças, Cici, que você acredita que pode impactar na empresa hoje, que você ainda não trouxe? Estava falando agora do
né, um exemplo da parte da saúde mental, tem coisas que você pode, essas mudanças que vão impactar muito na empresa, que você ainda não trouxe para a Águia? Eu acho que montar um setor de RH específico, não para a Águia em si, sabe? Porque a gente presta serviços e as empresas que a gente presta serviço já tem toda essa demanda de funcionários. Então, eu acho que se a Águia levar um setor de RH para essas empresas, eu acho que vai ser um diferencial, sabe? Oh, que interessante. Porque hoje a maioria das empresas tem só o DP, que é o Departamento Sim. Pessoal, e o financeiro, não tem essa parte de RH. Até porque para levar essa demanda dessa lei para frente, a gente precisa de um setor de RH para a gente conseguir alavancar com ela, senão a gente não consegue. Uma parte mais de psicologia, digamos assim, né? Mais humana, né? Mais de tratamento direto. Porque, querendo ou não, o departamento pessoal é uma assinatura de um contra-cheque, uma admissão, uma demissão. A gente não tem aquele afago direto com o colaborador. Isso é verdade. De uma avaliação de desempenho, saber como é que ele está ali na experiência. Mas é uma dele, ideia? É uma ideia a médio prazo, sim? Ideia. Não, a médio não, mas digamos a um pequeno longo, sabe? Mas existe a ideia. Porque para montar um setor de RH, demanda aí no mínimo, a implantação dele no mínimo 6 meses. Para colocar rodando é um ano, mais verdade, ou menos. Não é fácil. Tem que achar bons profissionais em primeiro lugar. Tem que montar todo o projeto sim, tudo, né? Tem o contexto todo, né? Mas é algo que eu quero levar também para frente. Pô, interessante. E aqui, a família, você fica lá e cá? Eu? Porque eles estão lá, você está aqui. Toda oportunidade que... Na verdade, depois que eu vim para cá... Como é que tá esse ping-pong? Porque bate saudade. Bate. Na verdade, tem um irmão que mora em Santa Catarina. Nossa, tá longe também. Nossa Senhora. E tem o meu irmão e uma irmã que mora lá no interior com a minha mãe. Tem uma outra irmã que mora aqui. Mora em BH? Mora em BH também. Que inclusive eu que trouxe ela. Peguei pelo cabelo e trouxe. Só vem. Encorajou ela, né? E tem outra irmã também que veio morar com a minha avó na época, então já tem mais tempo que ela vem morar aqui. Então, da família da minha mãe, praticamente todo mundo mora aqui, apesar da gente não ter muito contato, mas se a gente precisar de um socorro, é só levantar a mão. É só SOS ali pronto, né? E depois que o meu pai faleceu, eu prefiro que a minha mãe venha mais, sabe? Entendi. A minha mãe tem vindo mais do que eu ir lá. Mas esse ano eu quero ir lá. Mas ela gosta de vir e tudo? Ela ama. Ela ama. Mesmo? Falou, com certeza. Bater perna e tudo. Ela deve vir, não sei se essa semana ou semana que vem. Com certeza ela já tá com a bolsa dela arrumada. Isso aí é fato, com certeza. Que ótimo. E toda vez que eu ligo pra ela, minha filha, eu vou levar isso pra você. E isso aí. Eu falei, mãe, não preocupa com nada. Só vem. Bota a malinha e vem. É o que importa. Ela, não, mas eu vou levar isso aí pra você. Não. Então tá bom. Pra não contrariar, sabe que achar, não tá querendo. Pra não contrariar, então tá bom. Pode trazer. Mas ela ama aqui. Ama. E tem alguma hora que você reúne a família toda? No Natal ali, por exemplo? O pessoal vem de Florianópolis? Não, na verdade, meu irmão já tem bem uns 5 anos que eu não vejo. Mesmo? Tem uns Mas se fala no telefone, WhatsApp, Sim, o WhatsApp, tudo. a gente fala. Pra te falar a verdade, a única vez que a gente reuniu família mesmo foi nesse Natal, que foi o primeiro. Depois, meu pai faleceu. É o primeiro de muitos agora, tem que ser, né? Porque... Aí vamos ver se pelo menos esse ano a gente faz essa reunião. Tem que ser, gente, é Natal, o ano tá voando. Porque é um elo que a gente não pode deixar. Não, de forma alguma. A gente tem que até pelo seu pai mesmo, né? Exatamente, essa união. De onde eles estiveram aí com orgulho de ver a união da família ali, né? Um embasamento. Mas eu vou organizar esse ano. O que vai acontecer? Mesmo? Lá ou cá? Aqui. Aqui? Legal. Aqui. Vamos trazer pra cá e agregar as pessoas, né? Com certeza. Meus sobrinhos também amam aqui. Os meus sobrinhos são gêmeos. Vai fazer, acho que 5 ou 6 anos agora em maio. Eles amam. É piscina, é parque, é gandaia. Então, acho que aqui, shopping, aqui eles vão aproveitar muito mais. Falando em shopping, eu trouxe eles em dezembro. Se eu não me engano, foi dezembro ou julho. E eu levei eles no McDonald's. Mês de férias. Acho que foi julho. Aí o meu sobrinho tá assim... Nossa, tia, agora eu posso falar com meus colegas que eu já comi McDonald's. Gente! Meu Deus, ele tem 10 anos. Que bonitinho, gente. É pra você ver coisas tão pequenas que a gente tá acostumado no dia a dia. Pra nós é normal, né? Tá 10 minutos daqui, e a lembrança que a gente cria com eles, laço que a gente cria, que eles nunca vão esquecer. Isso aí vai ser coisa que eles vão levar pra vida toda. Isso é verdade. É muito bom. E é algo também que eu gosto, assim, de proporcionar, sabe? Graças a Deus tem me dado condição. Volta e meia, quando eu posso, eu trago eles, eu dou uma certa mordomia, uma assistência, né? De estar aqui, de estar passando eles gostam férias, muito. Hambúrguer, é pizza, é a casa da tia, como se diz. É a tia que pode de tudo, né? Adoram, nossa, né? Eles amam.
Da última vez que eles vieram, eu aluguei uma cama elástica. Nossa, esse cara era maluco. Se esbanjaram. Tem pretensão de ter filhos? É uma ideia? É uma ideia. Inclusive, seria esse ano, mas eu ainda tô meio assim e tal. Assim, sabe? Com você tem estilo de mãezona, de cuidar. Mesmo, sabe? Você tem esse instinto, assim, desde lá dos 9 anos lá. Já é uma coisa que já vem... Você transparece isso. Eu amo criança, sou apaixonada. É muito bom, né? Nossa, criança é muito bom, né? Muito, muito. A inocência deles, o jeitinho deles com a gente, né? Eu acho mágico, assim. Mas pra isso, casamento tem que sair, né, meu bem? Senão, não dá não, né? Mas vai sair logo, logo? Em nome de Jesus. Vai sair. Se não for esse ano, é ano que vem. Isso aqui mesmo. no podcast ao vivo tá cravado agora. Gravado, não pode correr, não. Quero ter o prazer de conhecer e você falou que ele é um cara muito bacana, então... Baiana, arretado. O baiano, a pessoa é legal. O baiano costuma ser bem bacana, viu? Bem alegre. Eles são muito expansivos, muito super né? astral. Quer ver quando reúne a família dele, gente, é muito bacana. Muito engraçado, né? Muito engraçado. Muito legal. Então tem energia. Eu sei, eu adoro. A minha sogra mesmo senta com a gente, toma uma cervejinha, fez gente. E bate papo ali 12 horas se deixar, né? Meu sogro, uma bênção. Eu olho pra ele e tá rindo. Nossa. Mas baiana é bacana mesmo, eu adoro. Eu tenho uma tia da Bahia também, ela vem, ela conta a casa o tempo todo. O tempo todo, E com a cervejinha e papapá. Eu falo, gente do céu, de onde veio tanta história? Eles gostam de uma resenha. Eles gostam demais, né? Demais. E a gente mineiro também não gosta, né? Aí junta o arroz com feijão, né? Com feijão. Total, né? A águia agora tá numa crescente, tá dentro do seu panorama, assim? Você pretende esticar a águia agora como algo, esticar ainda mais? Ou ela tá no limite das 9 empresas que você citou? Agora, por agora, não. Você quer deixar um pouco... Vou deixar um pouquinho do jeito que tá. Você acha arriscado esticar muito, arriscado, assim? É questão de projetos, né? A gente também não pode atirar em todos os lados. Eu quero montar um RH, então vou focar no RH, vamos deixar como é que tá. Então vamos deixar o RH de lado, vamos expandir. Então, assim, ainda tá os projetos em andamento. Então tem que alinhar o que eu quero primeiro, né? Se é filho... Se é expandir empresa, se é casar, não pode tudo. Não, casar já faz parte, aí não tem como. Não pode tudo ao mesmo tempo, mas... Se casar já faz parte do plano que tá aqui, é cravado ao vivo já. Eu nunca fui de ficar parada, não. Sempre tem um plano B. Né? É muito bom. Sempre, né? Sempre. Se tem alguma pergunta que eu não te fiz, que você queira falar sobre alguma coisa, algum exemplo, alguma coisa que você queira citar, porque tem uma história muito linda de vida. Isso aí motiva as pessoas, mulheres principalmente, que eu vejo que elas têm às vezes um pouco de medo de fazer as coisas, até pela história mesmo, né, e tudo. A gente tá revertendo esse quadro agora. Eu acho lindo, as mulheres hoje estão dominando o mercado mesmo. É uma vitória isso pra gente. Eu acho isso fantástico. E assim, as mulheres não sabem o poder que elas têm, sabe? A questão de inteligência, a questão de acesso, querendo ou não, as mulheres têm mais acesso. Eu digo mais acesso às coisas porque a gente tem mais um jeitinho mineiro, brasileiro, como se diz, a chegar em uma empresa. Eu tenho uma empresa aqui, eu preciso chegar no dono daquela empresa. As mulheres têm mais acesso aí, sabe? Então, assim, muito mais acesso na questão de marcar uma reunião, de correr atrás de alguma coisa. A mulher também, ela é mais para frente no sentido positivo, em não desistir. Então, assim... mais perfeccionista, às vezes. Mais perfeccionista. Então... Não tem como dar errado. Eu acho que sonhos, eles foram feitos para ser realizados. O que Deus coloca no nosso coração, Ele não coloca em vão. Pode ter certeza que algum propósito tem, e por mais difícil que seja o caminho, cada degrau tem um sentido. Sim. Cada degrau tem um ensinamento. Às vezes a gente questiona a Deus, por que eu perdi fulano? Por que isso deu errado? Mas só lá na frente que a gente vai saber, porque Deus, ele nos molda o tempo todo. A gente que tem, assim, um coração mais achegado a Deus, a gente às vezes acostuma mais com as perdas, a gente acostuma mais com os tropeços, porque a gente sempre coloca tudo nas mãos de Deus. E quando a gente fala, vou colocar nas mãos de Deus, a gente tem que deixar Ele trabalhar. Porque deixar nas mãos de Deus não é Deus fazer a nossa vontade, é Deus fazer a vontade dEle e a gente ter esse discernimento para aceitar a vontade dEle, porque nem sempre a vontade dEle vai ser a nossa vontade. Verdade. Porque só Ele sabe das nossas necessidades, só Ele sabe dos desejos do nosso coração e só Ele sabe do que é bom pra gente. Porque às vezes a gente acha que algo é bom pra gente, mas não é. Talvez Deus já deixou de realizar sonhos, já deixou de dar as coisas para as pessoas não perder a essência.
Eu costumo até falar esse testemunho que eu ouvi numa igreja que tinha... ele não era pastor, se eu não me engano, ele era obreiro. Ele ia na igreja todos os sábados, todos os domingos, debaixo de chuva, debaixo de sol, todos os domingos ele estava lá. E ele sempre pedia a Deus um carrinho. E as outras pessoas falavam, mas por que Deus não dá um carro, sabe? E o pastor falava, talvez Deus não dá um carro, porque ele com o carro na garagem, ele não vai ter motivos para vir na igreja pedir algo. Olha então tá vendo? só. Você vê como que Deus trabalha na nossa vida? Eu não vou realizar o ápice do sonho da Cici, porque se eu fizer isso agora, ela não vai ter garra, ela não vai ter motivação para ir todos os dias correr atrás do sonho. Então é sempre aos pouquinhos, sabe? É sempre degrau por degrau. Para dar aquela gasolina, né? E nunca passando por cima de ninguém. A nossa vez tá aí, o nosso sonho para realizar está. Eu não preciso puxar tapete de ninguém, eu não preciso passar por cima de ninguém para realizar os meus sonhos, para realizar os meus ideais, as minhas conquistas. Poxa. Deus é Deus de vitória, Ele nunca nos abandona. Isso aí é fato, bíblico e é fato, e eu já vivi e revivi isso. Às vezes eu fico, gente, Deus é tão misericordioso na minha vida, Deus me dá tantas vitórias que às vezes eu acho que eu não mereço, sabe? Pela minha falha humana, que todos nós somos falhos. Sim, mas pela todos minha nós somos. falha humana, eu acho que eu não mereço, sabe? Mas assim, Deus sabe do nosso coração. Mas Deus está te dando oportunidade que você merece. Deus sabe é merecimento do que corações. você já plantou, né, do que você já fez, as coisas boas que te faz para os outros, a gente sem pensar. A gente faz tanta coisa boa, às vezes, pro outro, esquece, depois vem isso de uma outra forma. De idealizar. A gente faz coisas boas assim, a gente nem percebe, às vezes, porque a gente tem um coração bom, mas isso volta pra gente de uma outra forma. Gente. É verdade. A gente pode ter um ping-pong pra finalizar? Opa, Pode ser? pode. Palavra por palavra, assim, bem no ping-pong, assim? Não, o que é isso, ping-pong? Não sei, não. Aquela coisa, ó, eu falo a palavra, o que vier à cabeça, você solta, tipo, com a voz do coração. Vixe, Família. tudo na minha vida. Amor. A base de tudo. Sim. Trabalho. É necessário e excelente para o nosso crescimento. Acho que sem trabalho a gente não consegue chegar a lugar nenhum. Casamento. Meu sonho, tá, meu amor? Vamos casar esse ano. Logo, logo. Logo, tá chegando, logo. tá chegando. Vontades que você quer... Botam vontades, desejos mesmo, que não foram realizados. Eu queria conhecer Miami. Queria não, e vai. Eu quero conhecer Miami. Você vai conhecer Miami, em breve já. Logo. Não tá com visto americano já? Então é logo, logo. É só ir, como se diz, né? É só ir, Já pronto. tá no Você não falou que vai pra ir com medo? É só bora e bora. É casar e passar a lua de mel lá. É meu sonho. Aí fechou. Cici por Cici. Cici por Cici. Sempre. Seguindo o fluxo. Também. Sempre positividade, muita fé, né? Fé em Deus. Percebi sua fé, achei isso muito lindo. É fé mesmo em Deus e seguir em frente, né? Com certeza. Sem ele a gente não é nada. Nossa. Essas palavras a gente pode finalizar aqui, né? Meu Deus do céu. Sem Deus a gente não é nada. Lindo. Cici, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Uma honra tê-la conosco hoje aqui, não pode ser. Tá convidada já a voltar. Olha. Eu tô falando aqui ao vivo aqui pra câmera. Gostei muito do nosso bate-papo, do diálogo aqui. Foi uma troca muito legal. Boa. E acho que pode motivar, creio que vai motivar muita gente, porque eu recebi vários directs. Ela vai. Eu falei, vai. Tem mulheres que com vontade e que com um pouco de medo de fazer as coisas. Então vocês que vêm como empreendedoras femininas, encorajam elas. Eu fiquei muito feliz. Eu fiquei muito feliz, porque é uma oportunidade, acredito, de muitas, né? De levar a minha história a outras pessoas, né? História de garra mesmo. E assim, é muito satisfatório a gente falar. Olha aqui, ó. A gente falar sobre as nossas raízes, né? Que eu nunca deixei de falar de onde que eu sou, o que eu fiz. Eu nunca escondi muito nada da minha vida. Eu ia elogiar isso também. É o passado que me ajudou a chegar até aqui. Então a gente não tem que ter vergonha das nossas raízes. E o que eu diria para a Cici de 2008 é que nós sonhamos e nós conseguimos. Não estamos estagnadas e a gente só tem mais e mais sonhos para realizar. Agregar e crescer cada vez mais como pessoa e profissional. Com certeza. E volta agora na próxima casada. Opa, com certeza. Adorei já, eu quero conhecer, quero ter o prazer de conhecer. Muito bom, vamos fazer um podcast de casal. Adoro, pode ser? Bora. Não, são convidadíssimos. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Cici,
Muito obrigado, viu? Obrigada. Boa noite, demais. Boa noite. Manda um beijo pro seu público aí, que as linhas estão de olho. Gente, um beijo. Obrigada. Pessoal, finalizamos aqui mais um episódio maravilhoso do Pode Ser Hoje, com a nossa CEO maravilhosa, Cici aqui, uma história incrível de vida. Muito obrigado a todos, uma boa noite. Beijos. Até a próxima.